Olá, vamos direto ao ponto com uma análise focada em direito penal, pensando em quem está aí na reta final para concursos como o do TJ Ceará, né? Com base no material que recebemos. Isso mesmo. Hoje, o foco é em princípios-chave: lei penal no tempo, teoria do crime, tipo tentativa e arrependimento, a dosimetria da pena, que é sempre complexa, e o concurso de crimes. Exatamente. São temas, assim, cruciais. Testam não só o conhecimento da lei, mas a lógica do direito penal, né? Como aplicar isso? Fundamental entender esses pilares. Com certeza. Então, começando pela base de tudo, princípio da legalidade. Essencial para a segurança jurídica. Perfeito. Impede o arbítrio. E ele se desdobra em pontos bem práticos, né? Primeiro, a irretroatividade. A lei penal não retroage, a não ser para beneficiar. E olha, mesmo se já tiver transitado em julgado. Súmula 611 do STF. Ah, importante isso. Mas e aquela súmula 711 do STF, nos crimes permanentes e continuados? Bem lembrado. Aí tem um detalhe. Se a lei mais grave surge antes do crime acabar, ela se aplica. É uma exceção importante para esses casos. Entendi. E os outros desdobramentos da legalidade? Tem a reserva legal, né? Só lei federal, em sentido estrito, pode criar crime e pena. Costume não cria, no máximo ajuda a entender. E medida provisória. A Constituição veda, mas o STF, bom, admite se for para beneficiar. Uma exceçãozinha aí. É. E por último, a taxatividade. A lei tem que ser clara, sabe? Proíbe tipo penal vago, genérico demais. Certo. E essa questão da lei no tempo? Voltando um pouco. A lei benéfica retroage, você falou. Isso vale até para leis que mudam outras coisas junto, tipo a ação penal no estelionato? Vale sim. É chamadas leis mistas. Se no geral ela é mais benéfica, retroage. Mas olha, um ponto crucial. Não pode fazer salada de leis. Pegar a parte boa de uma e a parte boa de outra. Ou aplica uma ou aplica outra. Posição firme do STF e STJ. Nada de criar uma terceira lei, então. De jeito nenhum. E tem as leis temporárias, tipo a lei da Copa. Elas são ultrativas. Quer dizer, mesmo depois de revogadas, continuam valendo para os fatos que aconteceram durante a vigência delas. Interessante isso da outra atividade. E o tempo do crime? Artigo 4º do Código Penal. Ah, o tempo do crime. Adota-se a teoria da atividade. O que importa é o momento da ação ou da omissão, sabe? Mesmo que o resultado venha depois. Mas atenção, para prescrição e competência, às vezes o resultado importa sim. Tem suas exceções. Entendido. Agora, vamos para o crime em si. E quando ele não se completa? A tentativa, o conatus. Isso. A pessoa começa a executar, mas por alguma razão que ela não controla, o crime não se consuma. Circunstâncias alheias, né? E a pena? Diminui, certo? Diminui, sim, de 1 a 2 terços. E o quanto diminui depende do quão perto a pessoa chegou de consumar o crime. Quanto mais perto, menor a diminuição. E onde não cabe tentativa, tem limites, né? Tem. Não cabe em crime que se faz com um ato só, tipo injúria verbal. Também não cabe em crime culposo, preterdoloso, habitual, contravenção. A lei não pune a tentativa de contravenção e tem debate, mas prevalece que cabe em dolo eventual. Certo, mas e se a pessoa desiste por vontade própria? Aí entram aquelas figuras, as pontes. Exato. As famosas pontes. A ponte de ouro que está lá no artigo 15 é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Aqui a chave é: o agente pode continuar, mas não quer. Qual a diferença entre as duas? Na desistência, ele para no meio da execução. No arrependimento eficaz, ele termina a execução, mas age para impedir o resultado. Importante, basta ser voluntário, não precisa ser espontâneo, sabe? Uma ideia que surgiu ali na hora. E a consequência? Responde só pelos atos que já praticou. Se não constituírem crime, nada acontece. Se constituírem, responde por eles. É um benefício enorme. E a ponte de prata? Esse é o arrependimento posterior, artigo 16. Acontece depois que o crime já se consumou. Mas só vale para crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. E tem que reparar o dano ou devolver a coisa até o recebimento da denúncia. Também tem que ser por ato voluntário. E o benefício aqui? É uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços.
Não exclui o crime, mas reduz a pena. Faz todo sentido. Bom, agora o cálculo da pena. Dosimetria. Sistema trifásico, artigo 68, às vezes parece um labirinto. É detalhado, né? Mas tem lógica. Primeira fase, a pena base. O juiz olha as circunstâncias do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social. E aqui tem pontos importantes das súmulas, né? Tem sim. Fundamental. Súmula 444 do STJ. Inquérito e processo em andamento não podem ser usados para aumentar a pena base, como maus antecedentes. E o STF já disse que aquele prazo de 5 anos que apaga a reincidência não vale para apagar os maus antecedentes para fins de pena base. Certo. E atos infracionais? Contam? Não contam para maus antecedentes nem para reincidência, segundo o STJ. Ok. Segunda fase. Atenuantes e agravantes. Isso. Aqui tem a súmula 231 do STJ. A pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, mesmo com atenuante. E a reincidência, que é cometer novo crime depois de já ter condenação definitiva por outro. Geralmente aumenta a pena em... E a compensação? Confissão, menoridade, 21, versus reincidência. Sempre polêmico. É o ponto quente. O STJ pacificou no repetitivo 585, confissão e menoridade são preponderantes, assim como a reincidência. Então, via de regra, elas se compensam, mesmo que a reincidência seja específica. A exceção é a multirreincidência. Aí a compensação pode ser afastada ou feita de forma diferente. E a confissão tem que ser completa para atenuar? Não precisa. Súmula 545 da STJ. Se a confissão foi usada para formar a convicção do juiz, mesmo que parcial, qualificada ou retratada depois, ela atenua a pena. Boa. E a terceira fase? Causas de aumento e diminuição. Aí sim a pena pode ir para cima do máximo ou para baixo do mínimo legal. Se tiver várias causas de aumento ou diminuição na parte especial do Código, o juiz pode aplicar só uma ou acumular, desde que não seja bis in idem, né? Usar o mesmo fato duas vezes. Entendido. Para fechar nosso papo, concurso de crimes, vários delitos. Como juntar as penas? Basicamente, temos dois sistemas principais. O cúmulo material, que é somar as penas, e a exasperação, que é pegar a pena de um dos crimes e aumentar. Quando usa cada um? O cúmulo material é para o concurso material, mais de uma ação mais de um crime, e para o concurso formal impróprio, uma ação só, mas vários crimes com vontades separadas para cada resultado, desígnios autônomos. E a exasperação? Essa entra no concurso formal próprio, uma ação, vários crimes, mas sem essa separação de vontades. E no crime continuado, vários crimes parecidos, cometidos em sequência, aproveitando as mesmas condições. Ah, o crime continuado. Requisitos complicadinhos, né? São vários, mais de uma ação, crimes da mesma espécie, condições de tempo parecidas, lugar, mesma cidade ou vizinhas, modo de execução semelhante, e a jurisprudência exige um vínculo subjetivo entre os crimes, uma espécie de plano. Não pode ser só reiteração, habitualidade criminosa. E tem o crime continuado específico, né? Aquele do parágrafo único do artigo 71. Esse é mais grave, para crimes dolosos contra vítimas diferentes com violência ou grave ameaça. A pena pode até triplicar. E o aumento aqui não olha só o número de crimes, mas também as circunstâncias do artigo 59, a gravidade geral. Importante essa distinção. E se a exasperação fica pior que a soma das penas? Ótima pergunta. Aí aplica-se a soma. É o chamado concurso material benéfico. A regra que beneficia o réu sempre prevalece nesse caso. Ufa! Bastante coisa, hein? Princípios, lei no tempo, tentativa, arrependimento, dosimetria, concurso. Cobrimos pontos densos, mas que são a espinha dorsal para entender como a pena é aplicada. Sem dúvida. São peças que se encaixam. E, talvez como uma reflexão final, né? Além de saber a regra, a súmula, vale pensar no porquê daquilo existir. Qual a ratio, o propósito por trás. Por exemplo, da diferença entre os concursos de crimes, ou das pontes de ouro e prata. Entender a política criminal por trás. Exato. Pensar nos bens jurídicos que se quer proteger. Isso dá uma compreensão mais profunda, que ajuda muito na hora de aplicar o direito num caso concreto, não só na prova. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Em caso positivo, curta, compartilhe, comente, sugira novos temas. Muita paz, fraterno abraço, até a próxima.